Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a Fórmula 1, sobre Sérgio Pérez. O piloto mexicano, sem dúvida nenhuma, é um dos mais questionados do grid. É o cara que tem o mesmo equipamento de Max Verstappen, que é o atual tricampeão da categoria, e teve seus momentinhos ali, o início de 2022, até mesmo o início de 2023, mas no momento assim X da temporada ele não conseguia acompanhar o ritmo do holandês e ficava bem para trás. E 2023 foi bem ruim para ele, porque depois do que aconteceu em Miami, principalmente em Mônaco, como eu vi, acho que aquela batida na classificação foi pior do que aquela vitória do Verstappen em Miami para o Pérez, né? Aí o mental dele foi lá pro vinagre, ele acabou sendo puxado para baixo de diversas maneiras, e aquele negócio, né? Quando a cabeça não está no lugar, o desempenho dificilmente vai acompanhar, né? E assim, foi para 2024 muito questionado, garantiu o vice-campeonato, aquelas suspeitas de que a Red Bull iria trocá-lo acabaram cessando, e assim, o início de temporada dele até agora, por mais que ele não tenha vencido nenhuma corrida, é bom. São 3 segundos lugares, né? Ficando atrás do Verstappen nas 3 corridas. Um ritmo de corrida muito bom, por exemplo, na Arábia Saudita. E assim, o GP dele no Japão, para mim é um GP que me surpreendeu bastante. Eu não estava esperando o Pérez andando tão bem no Japão, porque assim, ano passado foi uma das piores corridas dele na Fórmula 1, piores fins de semana, né? Desde o início do fim de semana, levaram 5, 6 décimos do Verstappen só na primeira parcial, ele não estava conseguindo se encontrar com o carro de maneira alguma, e assim, na classificação ficou em quinto lugar, nem foi um desempenho tão trágico numa temporada que foi bem ruim para ele, né? E assim, ele teve aquela situação toda na classificação, na corrida teve um toque na primeira volta, né, ali com as Ferraris, teve que trocar o bico, que era para trás, na hora de passar o Magnussen, acabaram se tocando e ele teve que abandonar. Um fim de semana tenebroso para ele. E agora, nesse fim de semana, ele quase rouba a pole do Verstappen, foi 66 milésimos. Se ele tivesse feito um último setor apenas 7 centésimos mais rápido, e foi ali que ele perdeu a pole, ele está até o segundo setor mais rápido que o Verstappen, o que é impressionante, aí ele poderia ter conseguido ali a pole, né? E durante a corrida, ele se colocou numa situação, né, de que ele estava andando relativamente, assim, 2, 3 décimos mais lento que o Verstappen, nada demais, até porque o Verstappen é um relógio, o cara não para de acelerar, e assim, ele teve uns momentos ali que teve os undercuts, né, por causa do desgaste de pneus, né, quem parava mais cedo tinha vantagem, e assim, teve que passar o Norris, teve que passar o Leclerc, por exemplo, né, mais de uma vez, inclusive, e foi bem nas duas. Inclusive, destaque a última stint dele de pneus duros, né, que ele estava ali fazendo as voltas lá com o pneu médio antes de fazer a última parada. Aí os pilotos ali da Ferrari e da McLaren, né, o Leclerc e o Norris mais especificamente, ganharam as posições graças ao tempo de pneus novos. Só que o Pérez basicamente precisou de 2 voltas para passar pelos dois e começar a virar tempos quase 1,5 segundo mais rápidos. Então, assim, ele abria quase 1 segundo por volta para o Leclerc e terminou a corrida acho que quase 15 segundos na frente, alguma coisa assim. Então, chamou bastante atenção o ritmo de corrida que ele teve no stint final. Ele mesmo falou que foi o melhor dele. E assim, até agora o ano classificações sempre entre os 3 primeiros colocados, exceção Bahrein, que ele acabou no 5º lugar, mas lá na corrida conseguiu recuperar para segundo sem grandes problemas. E assim, as outras corridas dele, talvez só a Austrália um ponto baixo, mas sabe se dizer, ele foi muito atrapalhado ali pelo engenheiro dele, que não avisou da presença do Hülkenberg na volta rápida na classificação, recebeu aquela punição muito mais por culpa do engenheiro do que dele, e ainda teve a sobreviseira do Alonso, que entrou no assoalho do Pérez, tanto é que o ritmo dele antes de passar o Alonso estava mais forte que os da McLaren, e depois do que acontece ali, da sobreviseira entrar no assoalho, ele acaba perdendo o desempenho e não é capaz de alcançar o Piastri e o Norris. Então, assim, talvez ele não alcançasse o Norris, porque o ritmo do Norris era muito parecido com os da Ferrari, mas o Piastri talvez era possível, e assim, eram 2 pontos a mais, né? E é o que eu digo, né? 3 pódios em 4 corridas, sempre se classificando entre os 5 primeiros, né? E assim, em 3 corridas está no top 3, então é um ano positivo, ele está fazendo o que se espera de um segundo piloto da Red Bull. E há de se dizer, a distância da Red Bull para esses outros carros me parece menor do que era na temporada passada. Então, o Pérez vem mostrando que é capaz de fazer um bom trabalho na Red Bull e por isso eu acredito, ele está mais próximo de uma renovação, mesmo que seja por apenas um ano, do que de sair da Red Bull, né? Porque assim, dos pilotos livres no mercado, você consegue cravar alguém que fará um trabalho melhor do que ele? E assim, não vou considerar aqui Tsunoda e Daniel Ricciardo, principalmente o Ricciardo. Será que alguém ainda acredita no Ricciardo?
Essas 4 corridas aí, né? Até o ano passado dele não foi nada demais, né? Mas assim, essas 4 corridas, alguém ainda acredita em Daniel Ricciardo? Eu não acredito, né? E assim, o Tsunoda até tá indo bem, né? Dá um destaque pra ele, mas fica aquela dúvida: será que o Tsunoda tá indo bem? Ou é o Ricardo que tá fazendo ele parecer melhor do que realmente ele tá, né? Mas, de qualquer maneira, aí a gente tem outros pilotos livres no mercado. O caso do Carlos Sainz, talvez ande melhor, mas eu não consigo garantir, né? Não é como se o Sainz também fosse um hiper piloto e tá vivendo um grande início de temporada, ok? É até impressionante o nível de pilotagem dele, mas não vamos esquecer, né? Ele já perdeu para o Hülkenberg no mesmo carro, ele já foi companheiro do Verstappen na temporada de estreia, 49-17 em pontos para o holandês, se não me engano, né? Eu não sei que o Verstappen acho que marcou 51, mas foi uma distância grande de pontos entre os dois. Assim, o Sainz é um piloto bom, tem qualidade, mas ele não tem talento para bater de frente com o Verstappen, como muita gente imagina. Eu acho que isso aí é uma coisa que existe só na cabeça dessas pessoas, né? Acho que o Sainz tem talento para ganhar do Verstappen. Hoje, eu ouso dizer assim, né? Se tem alguém com talento para vencer o Verstappen é o Fernando Alonso, né? Acho que, mesmo aos 42 anos, ele tem a audácia e eu acho que ele tem a regularidade. O Leclerc até em ritmo de puro, né? Do talento puro, talvez tenha talento para tal, mas não tem regularidade, bate muito, comete muitos erros e até agora não é uma boa temporada do Leclerc. Eu não consigo achar essa temporada do Leclerc até esse momento boa, né? Ele teve um desempenho legal na Arábia Saudita, mas para mim deixou a desejar nesse GP no Japão. A corrida foi boa, mas a classificação não. E assim, no Bahrein teve o problema lá do freio, mas ainda assim ele cometeu muitos erros antes disso. Então, assim, eu acredito que é difícil bater o Max Verstappen no nível atual. E a falta de alternativas no mercado, né? E talvez pelo fato de que eles não queiram alguém para bater de frente com o Verstappen, sim fazer esse trabalho de construtores, e um trabalho que também possa ajudar em corridas apertadas, como ele já conseguiu fazer antes, principalmente na temporada do primeiro título do Max em 2021. Então, assim, no momento atual, o Pérez está em uma condição confortável. Eu acho que a melhor coisa que ele tem feito é pilotar pensando no melhor resultado para ele, sem pensar também, tipo, como superar ele mesmo para alcançar o Verstappen, né? Eu acho que hoje está muito difícil, o Max está no nível muito assustador. Talvez uma corrida ou outra vai abrir essa oportunidade, mas acho que ele vai ter que esperar. Então, assim, ele vai tentar o melhor resultado possível e acho que ele está fazendo um bom trabalho até agora. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.